E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica Teodoro e se você não conhece o canal, passa aí pelas playlists que tem muita coisa boa pra você assistir. E volte sempre aqui. Tenho pra contar pra vocês que livros também tomam boa parte da minha vida. Eu leio muito mais do que eu assisto filmes, porque eu posso ler em qualquer lugar e filmes não é todo lugar que a gente consegue, né? Então a leitura é algo que faz parte da minha vida há muito tempo e eu amo ler. Uma vez eu ganhei esse papel aqui, super colorido, azul, bonitinho, que eu vou emoldurar ele e colocar na parede, porque ele fala sobre os benefícios da leitura. Eu vou citar 3 aqui pra vocês. Ativa a memória e concentração, amplia o vocabulário e estimula a criatividade e o raciocínio lógico. Então, além do mundo mágico que é apresentado a quem tá lendo, é uma coisa que faz muito bem aí pra mente, pra saúde e pra tudo mais. Então, eu super incentivo você a pegar um livro e ir ler. Mas como o foco do canal não são livros, são filmes, hoje eu trouxe pra vocês 5 filmes de fantasia que incentivam a ler. Eu vou falar, os filmes eu vou citá-los do mais antigo pro mais atual. Mas no final do vídeo eu falo qual que é o meu preferido, qual é o meu menos preferido, apesar que todos são preferidos, mas aí eu faço um ranking dos meus 5 preferidos. O primeiro é um de 1984 que chama A História Sem Fim. Conta a história de Bastian, um garoto que é fanático por leitura, e um certo dia ele tá fugindo de garotos que querem dar uma surra nele, então ele foge e entra dentro de uma biblioteca e acha um livro chamado The Never End Story. O livro dentro do filme conta a história de um lugar chamado Fantasia, que existe nesse lugar criaturas incríveis e é governado por uma imperatriz. E esse lugar está sendo ameaçado por um vilão chamado Nada. Logo lá em Fantasia, eles solicitam aí a ajuda de um guerreiro chamado Atreyu, para que ele vá e impeça esse Nada, esse vilão chamado Nada, e destruir toda a fantasia. O legal é que quanto mais Bastian lê a história, mais ele fica envolvido aí com as aventuras do guerreiro Atreyu, e ele começa a ter uma influência muito forte na história. Tanto que, um exemplo, se ele espirra, o pessoal lá de fantasia escuta alguém espirrando, que é Bastian que tá lendo a história deles. Bastian sofreu tanto com Atreyu, com tudo que ele tava vivendo, que ele se tornou parte da história e a única pessoa que podia salvar a fantasia. Na história tem uma criatura chamada Gmork. Ele representa na história a falta de esperança, a falta de sonhos. Ele diz para Atreyu que fantasia só existe por causa das pessoas que têm esperança e que ainda sonham, mas que ele prefere as que não têm porque elas são muito mais fáceis de manipular. Ou seja, a fantasia depende de mim e depende de você para existir. Isso é o mais incrível do filme, quando você descobre isso. Mas Bastian demorou tanto tempo para acreditar e ver que isso era real na vida dele, que ele só realmente percebeu isso quando fantasia já tinha sido destruída. É legal também porque critica muito as pessoas que se interessam mais por tecnologia e não por literatura, ou por imaginação, ou sonham com tudo isso. E isso é legal porque foi um filme feito em 1984 e ele já previu tudo isso. E uma frase muito linda que define e resume todo esse filme de Albert Einstein, que diz assim: a imaginação é mais importante do que a ciência, porque a ciência é limitada e a imaginação ela abrange o mundo inteiro. Matilda, um filme de sessão da tarde de 1996, conta a história de Matilda, uma garota que nasceu totalmente na família errada, porque foi identificada como uma criança superdotada e super inteligente desde os 3 anos de idade, diferente dos pais e do irmão, que desde o começo se mostrou pessoas de mau caráter e de índole duvidosa. Na história também, a família da Matilda ela é viciada em televisão, e elas acham a Matilda estranha porque ela prefere um livro do que a televisão. No decorrer do filme você percebe que a inteligência de Matilda se deu por todos os livros que ela leu desde o dia que ela pegou num livro e começou a ler. No começo ela ia só nos infantis e depois não. Ela cansou dos infantis e começou a ler desde livros de direito até matemática, se tornando a aluna mais avançada da sua turma. A fantasia nesse filme se dá porque, por ela ser tão viciada em livros e ser tão inteligente, ela ganha poderes.
ela pode levitar coisas, mudar coisas de lugar. No filme, a fantasia é tudo que você pode ganhar lendo o livro, além da inteligência. E na vida real é como se nós tivéssemos poderes também, mas não de forma fantasiosa. E isso é o mais legal que o filme apresenta pra gente. A terceira indicação dessa lista é um filme de 2008 que se chama As Crônicas de Spiderwick. O filme conta a história de 3 irmãos, Jared e Simon, que são gêmeos, e a sua irmã Mallory, que vão morar com sua mãe em uma casa de família. E dizem que essa casa é estranha, mal assombrada, porque a tia que morava nessa casa, ela foi parar no manicômio, no hospício. Daí um dos gêmeos, vasculhando a casa, encontra um livro que tá escrito "Não leia". E, obviamente, ele vai ler, e quando ele começa a ler, um mundo totalmente mágico se revela pra ele e pra todo mundo. Com criaturas que a gente ama, como dragos, goblins, ogros, anões, trolls, sílfides e ninfas, que são fadas. Esse filme lembra muito as Crônicas de Nárnia. A diferença é que em Nárnia eles vão para o mundo mágico, e nas Crônicas de Spiderwick o mundo mágico vem pra eles. E também lembra Nárnia porque é aquela coisa que no começo, nas Crônicas de Nárnia, ninguém acreditava na Lúcia, que ela tinha encontrado dentro de um guarda-roupa um mundo mágico. Assim é com Jared, ninguém acredita que ele leu um livro e que um monte de criaturas surgiu ao redor da casa. Esse filme incentiva a ler por todas as aventuras que você pode viver lendo um livro. Quando ele começou a ler, eles começaram a viver a grande aventura. O quarto filme dessa lista se chama Coração de Tinta e é um filme de 2009. Coração de Tinta conta a história de um cara que tem a habilidade de dar vida aos personagens do livro quando ele lê. E nessa hora ele consegue invocar um dos vilões mais famosos da literatura. Eles chamam essas pessoas no filme de língua encantada e dizem que existem várias línguas encantadas ao redor do mundo. Eu acho que isso é uma referência. Se você gosta de leitura, você é uma língua encantada, porque você pode dar vida ao personagem do livro que você tá lendo. Fica a dica. Só que o detalhe do filme é que um vilão invocado não quer voltar pra sua história, então ele começa a fazer muitas coisas ruins e a prejudicar a vida do língua encantada que o invocou. O quinto e último filme dessa lista se chama Magia Além das Palavras, que é um filme de 2011. Magia Além das Palavras conta a história de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, a mulher mais influente da Grã-Bretanha e do mundo também. É um filme que conta a história de vida da J.K., como ela era quando criança, o quanto ela era apaixonada por livros, o quanto ela era apaixonada por escrever, que ela queria que a sua mãe lesse pra ela todos os dias também. E isso desencadeou nela um gosto muito grande por literatura e trouxe criatividade pra ela. Mas também tudo que ela passou na vida dela, desde a morte da mãe dela porque teve esclerose múltipla, o marido que a agredia e fez ela engravidar da filha Jéssica, que todo mundo conhece, minha xará. A necessidade que ela passou depois de que o marido, depois que ela saiu de casa, né, a necessidade que ela passou com a filha dela, porque ela não tinha um milhão no bolso. E uma das partes mais famosas é a rejeição de todas as editoras, né? De todas não, pelo menos teve uma que quis. Mas antes disso ela teve muitas rejeições, então conta tudo isso. Então você pensa, J.K. Rowling tem tudo que tem, e é tudo que é, e é toda a influência que ela é, porque ela gostava de ler e de escrever, de imaginar também, então isso incentiva a ser 0,00000,1% do que ela já é e já tá de bom tamanho. E agora, pra finalizar, eu quero falar o meu ranking aí dos preferidos. Em quinto lugar, Matilda. Em quarto lugar, Coração de Tinta. Em terceiro lugar, As Crônicas de Spiderwick. Em segundo lugar, Magia Além das Palavras. E em primeiro lugar, meu filme favorito de fantasia que incentiva a ler é História Sem Fim. Então essas foram as indicações. Se vocês não assistiram ainda, assistam, porque elas são incríveis, são filmes incríveis que você vai assistir, além de amar os filmes, pode se incentivar a leitura, porque esse é a maior indicação que eu tô dando, pra te incentivar a ler também. Então se vocês gostaram de sempre, dê um like, se você não é inscrito no canal e quiser acompanhar os meus vídeos, se inscreva e, gente, um beijo e até a próxima!